nós somos de uma época da transição da transparência para os slides, né? Então, nós tivemos professores que usavam transparência, nós tivemos professores que usavam slide. E a multimídia ela foi muito importante para nossa geração porque dava uma informação visual daquilo que o professor estava dizendo. Chegou um determinado momento que o aluno ele ficou tão apegado àquela multimídia que ele não prestava mais atenção no que o professor falava. Então, ele dava só para o texto que estava ali, ou muitas vezes o professor só lia o que estava ali, e o aluno meio que não tinha muito o que fazer, a não ser acompanhar aquela leitura cansativa. Eu, aos poucos, fui diminuindo o volume de texto, tópicos, e eliminando o texto, imagem, para o aluno focar na minha que você explicação. está falando. Ao ponto de que hoje, tem vezes que eu não uso nem slide. Mas isso eu falo, às vezes, eu vou começar uma aula, aí alguém fala assim, nossa, hoje a aula vai ser rápida, né, tem 25 slides. Vai nessa. eu sempre rio. Falei, gente, vocês ainda não aprenderam? Né? Às vezes, eu preciso às vezes a gente só vai projetar aqui o título. Não é? E você vai falar horas. O Luke me deu uma aula na pós-graduação em 2011 com um slide, um final de semana inteiro. Não. Com um slide. Um dia o aluno falou assim, como que você conseguiu falar 15 minutos só no slide de apresentação do curso? Eu falei, uai, porque tem muita coisa para falar só sobre essas duas palavras que estão escritas ali. Só tem duas mesmo, tá escrito mobilização precoce no slide de abertura. Só isso, tem muita coisa para você falar. Né? É o título, né, do curso. Então, você tem muita coisa para falar. Mas eu não faço igual você, não. Eu gosto muito de slide, eu acho que ele faz parte da dinâmica de manter a atenção do jeito que eu faço. Não, eu acho que é importante. Não, do jeito que eu faço para funcionar, ele precisa estar e precisam... E eu gosto de muitos, porque eu não gosto de ficar parado muito tempo no mesmo. Então, às vezes, é pouca coisa só para eu passar rápido pro próximo, porque a transição faz parte do processo. Mas é a sua dinâmica, né? Como funciona para você também. Sim, isso. E uma coisa que eu penso também é que falar... não é para todo mundo aprender Você com tá a fala. certíssimo. Então, eu tento manter também o escrito, porque tem gente que aprende no escrito. E tem gente que aprende com o simultâneo, né? Então, eu tento pensar um pouco nisso, mas apesar de eu achar que, como quem dá aula, talvez eu precisasse me preocupar um pouco mais com essas dinâmicas de tentar uma dinâmica que inclua mais pessoas. Mas é difícil. Mas você sabe que uma coisa que, às vezes, assim, o que me fez mudar muito a minha dinâmica de aula é do aluno se prender muito ao slide. Né? Então, ele justificar... Na graduação acontece muito. Na graduação. Muito. Ele justificar situações pelo slide. Não, mas no slide está escrito isso. Eu o lembro slide aquele é um slide recorte. da aula 3, slide 22. E é muito isso. Então, assim, olha, o slide, ele é um recorte, ele é o resumo, né? Ele é a minha visão do tema. Então, isso eu sempre falo. Então, no final eu gosto de deixar bastante referência no meio da aula, eu gosto de deixar referência no final da aula. Eu já fui a professora que anexava artigos, hoje menos, porque eu também sei que a maioria não vai ler. Então, assim, Leia os artigos, porra. Se ele quiser ler, ele vai clicar na referência que eu coloquei lá e ele vai abrir e vai ler. Então, não preciso ficar me preocupando em anexar, em deixar pronto, tão facilitado assim, né? Mas justamente por isso. Então, assim, muita coisa eu falo em aula e falo assim, gente, preciso que vocês, assim, ó, segurem agora 2 minutos. O que eu vou falar agora não está no slide. E não é de propósito. É porque não tem como eu escrever isso aqui no slide. É uma ideia complexa, né? Mas eu acho que essas metodologias ativas, elas têm melhorado isso. Porque o aluno vai atrás, depois ele vem para discutir, já munido de informações que ele coletou. E aí você é um provocador ali, né? E você vai jogando estímulos para fazer amarras, diferente do que a gente foi ensinado. Né? A gente foi ensinado a sentar lá e vomitar na cabeça do aluno. A gente tem que lembrar, né, que assim, o que traz aí as estratégias pedagógicas, né? É que eu não sou a pessoa que mais sabe sobre o assunto. Sim. Eu, professor, não sou. Né? Não fui eu que escrevi isso aqui, ou às vezes, tá bom, fui eu que escrevi esse artigo, mas também eu não sou a detentora de toda a verdade sobre isso. E o aluno, ele precisa se sentir protagonista, né? Ele precisa lembrar que, assim, não interessa onde ele vai estudar. Ele pode estar em Harvard. Se ele não fizer a parte dele, ele não vai aprender. Ele vai jogar o dinheiro dele fora. Então,
quando a gente mastiga muito e quando ele vai de forma muito passiva na sala de aula, ele não vai absorver. Então, já aconteceu assim. Ai, Bruna, eu acho que está faltando a gente praticar mais em aula. Tá. Já teve uma época que eu fazia muita atividade em aula. Só que eu tinha muita dificuldade de retomar a turma. Eu não conseguia acabar o conteúdo quando eu fazia uma atividade no meio da aula. Porque a turma dispersava muito. E aí você fica ali. Gente, oi, pessoal, o quê? Oi? Então, o que eu comecei a fazer? Às vezes eu posso deixar um caso no final da aula, que amarra todo aquele contexto. Esse semestre eu até brinquei com os alunos que eu fui diminuindo a complexidade. Eu fui mastigando mais para eles conforme a disciplina foi avançando. Então, assim, no início ele precisava pensar muito mais, mas eu botava menos informação. Eu queria que ele pensasse o básico. Quem é esse paciente? O que está acontecendo com ele aqui? Né? Depois comecei a pensar assim, tá, então você enquanto fisioterapeuta faria o quê? Numa das últimas aulas eu contei um caso. Olha, o paciente, esse é o paciente. Aí o fisioterapeuta chegou, o fisioterapeuta fez isso, o fisioterapeuta viu esse exame, o fisioterapeuta fez isso, aí ele viu esse outro exame. Eu contei como se fosse uma história. Eu falei, gente, olha, como esse assunto aqui já não vai mais cair na prova, eu fiz um caminho diferente. Eu contei uma história para vocês. Uma história que tá falando sobre o que a gente discutiu hoje. Então, sabe assim, na hora que você vai deitar para ler uma história? Sei lá, você pega um livro, você pega o celular para gastar um tempo ali para te dar sono. Pega essa história para ler. Essa história é o resumo da aula. É um conto. É gênio. Genial. Só que ele foi, durante o semestre, tendo que resolver os problemas. E cada vez ele resolvia menos problemas. Cada vez eu deixava menos coisas para ele resolver. Até que no último tema, eu resolvi tudo. Eu contei para ele da forma, do início ao fim, o que precisaria ter acontecido naquele caso. Grava isso no Spotify, Bruno. O aluno dormir ouvindo o caso, assim, ó. Eu poderia fazer isso. Grava com essa voz que você faz, assim. E aí, fisioterapeuta? Galera, muito obrigado por assistir. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal. Ó, calma aí, não acabou. Não esquece que toda segunda-feira, às 20 horas, tem episódio inédito do Passando Plantão Podcast. Então, corre lá e vem assistir com a gente ao vivo.